Olá pessoal, esta é a quarta aula do curso de Cinemática. Hoje vamos mostrar o conceito de movimento uniformemente variado e suas diferenças quando comparado ao movimento uniforme. Desenvolveremos a função horária da velocidade e a função horária do espaço, através de uma análise gráfica. Veremos ainda a equação de Torricelli e um exercício clássico. No movimento uniforme, a velocidade não varia. Aqui, o móvel avança 60 km em cada hora. A sua velocidade média é igual à sua velocidade instantânea em qualquer ponto da trajetória. Já no movimento uniformemente variado, a velocidade muda sempre, ou aumentando ou diminuindo. Este aumento ou esta diminuição de velocidade ao longo do tempo chama-se aceleração. Neste exemplo, a velocidade instantânea da bolinha azul aumenta de 12 km por hora em cada hora, portanto, esta é a sua aceleração. Compare os dois movimentos. No final do movimento, quando o relógio marcar 10 horas, sua velocidade será 120 km por hora e sua posição será o quilômetro 600. Para obter estes valores, substitua t por 10 horas nas funções. Vamos calcular a velocidade média no intervalo de 7 até 8 horas. Para t igual a 7, a posição é 294 km, e para t igual a 8, a posição é 384 km. A velocidade média é 384 menos 294, que é igual a 90 km por hora. Pois o intervalo de tempo de 7 para 8 é apenas 1. Usando este método, podemos calcular as velocidades médias de qualquer intervalo de tempo. Se o intervalo de tempo for de várias horas, teremos que dividir pelo número de horas. Em um gráfico XY, chamamos de inclinação da reta a relação entre a variação da coordenada y e a variação da coordenada x. Neste primeiro caso, a relação é de 1/2. Neste segundo caso, a inclinação é maior, é igual a 1. As variações são calculadas fazendo-se as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A, nesta ordem. Neste terceiro caso, a inclinação é negativa, menos 1. Esta inclinação negativa indica que quando x aumenta, y diminui. Quando x aumenta de 4 para 6, o y diminui de 3 para 1. A função matemática que representa bem o fenômeno da velocidade no movimento uniforme e variado é deste tipo que acabamos de ver. Escrevemos assim: a velocidade v é igual à aceleração a vezes o tempo t. Se a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado, nossa função é v igual a 5 vezes t. No gráfico, nossa função está representada na cor azul claro, light blue. Se a aceleração aumenta de 10 metros por segundo, a inclinação da reta aumenta. Veja no gráfico em cor amarela a velocidade crescendo na razão de 10 metros por segundo a cada segundo. Já na função lilac, vemos o móvel que tem velocidade inicial de 10 metros por segundo e aceleração igual a 5 metros por segundo. Veja que a inclinação da reta é igual à da reta azul, pois suas acelerações são iguais. Por fim, a função verde representa o movimento desacelerado, de aceleração negativa. A inclinação da reta é negativa e a velocidade diminui, v igual a 40 menos 10t. A aceleração é menos 10. No caso do movimento uniforme, a velocidade não muda, é constante. Como já vimos em aula anterior, o espaço percorrido corresponde à área do gráfico, isto é, S igual a V vezes T. No caso do movimento uniformemente variado, se for um movimento acelerado, a velocidade aumenta de forma linear. Observe que a variação da velocidade em cada hora é a aceleração. Depois do intervalo de tempo t, a velocidade será a aceleração vezes este tempo t. Como no movimento uniforme, a área do gráfico será o espaço percorrido. Como a base é t e a altura é a vezes t, o espaço percorrido será t vezes at dividido por 2, ou seja, espaço igual a at2 sobre 2. Se no início do movimento, quando o cronômetro é disparado, o móvel já tem uma velocidade inicial v0 e uma aceleração a, no final do tempo t, sua velocidade será v0 mais at. O espaço percorrido é calculado pela soma das áreas do retângulo e do triângulo. A função do espaço é v0 vezes t mais at2 sobre 2. Observe que a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Analisaremos um gráfico de várias funções de velocidade. Entre 0 e 2 segundos, a aceleração é 20 metros por segundo ao quadrado. A velocidade cresce de 0 até 40 metros por segundo em 2 segundos. O movimento é progressivo e uniformemente acelerado. Entre 2 e 4 segundos, a aceleração é 0. A velocidade permanece em 40 metros por segundo positiva. E o movimento é uniforme e o móvel continua avançando, continua progressivo.
Entre 4 e 6 segundos, no entanto, a aceleração é de menos 20 metros por segundo ao quadrado. A velocidade diminui de 40 metros por segundo para zero. O móvel continua avançando, o movimento ainda é progressivo, porém é desacelerado. Entre 6 e 8 segundos, a aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado. A velocidade cresce negativamente de 0 para menos 10. O movimento agora é retrógrado, para trás, considerando o sentido da trajetória que definimos antes, hein? Para calcular as distâncias percorridas, utilizamos as áreas sobre o gráfico. Entre 0 e 2 segundos, temos um triângulo de base 2 segundos e a altura de 40 metros por segundo. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. A distância percorrida foi, portanto, de 40 metros. Entre 2 e 4 segundos, temos um retângulo de base 2 segundos e a altura 40 metros por segundo. A distância percorrida foi de 80 metros. Entre 4 e 6 segundos, temos outro triângulo de base 2 segundos e a altura de 40 metros por segundo. A distância percorrida foi também 40 metros. Perceba que aqueles dois triângulos são bem parecidos, só que espelhados. Por fim, entre 6 e 8 segundos, temos um triângulo de base 2 segundos e altura de menos 10 segundos. A distância percorrida foi de menos 10 metros, ou seja, o móvel voltou 10 metros. A bolinha vermelha vai executar o movimento descrito pelo gráfico. Nos primeiros 2 segundos, o móvel avança da posição 0 até a posição 40, acelerando. Enquanto o cronômetro vai de 2 até 4 segundos, o móvel, com a velocidade uniforme de 40 metros por segundo, avança da posição 40 até a posição 120. Avança 80 metros, como tínhamos calculado. Entre 4 e 6 segundos, o móvel continua avançando, mas agora desacelerando. Vai até o final da trajetória, percorrendo 40 metros. Sua velocidade cai para zero e ele para e começa a voltar. Entre 6 e 8 segundos, o móvel, agora com velocidade negativa, começa a retornar. Sua aceleração é negativa de 5 metros por segundo, ou menos 5 metros por segundo, e ele percorre menos 10 metros até parar, ou 10 metros para trás até parar. No movimento uniforme, sendo a velocidade constante, a função espaço é do tipo S igual a V vezes T, ou, se o movimento se inicia na posição S0, a função deve ser escrita S igual a S0 mais V vezes T. No movimento uniformemente variado, a função velocidade é V igual a V0 mais A vezes T, e a função do espaço, se o movimento se inicia em uma posição diferente de zero, é S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Eliminando-se a variável T nas funções 4 e 6, pode-se gerar uma nova relação, a chamada equação de Torricelli, que poderá ser usada para soluções mais rápidas em que a questão não forneça o tempo. V ao quadrado menos V0 ao quadrado é igual a 2A vezes S menos S0. Exemplo, um carro parte da origem em S0 igual a 0, com velocidade inicial V0 igual a 0, e com aceleração constante A igual a 50 metros por segundo ao quadrado. Ele percorre 100 metros. Qual é a velocidade final? Bom, a equação de Torricelli resolve direto. Vamos ver. V ao quadrado é igual a 2 vezes 50 vezes 100, que é igual a 10.000. Portanto, V é igual a 100. Vamos analisar várias funções velocidade e analisar seus termos e tipo de movimento. Na função 1, a velocidade é constante e, portanto, a aceleração é igual a zero, e isso nos indica que o movimento é uniforme. Na função 2, a velocidade inicial é zero e a aceleração é mais 5, pois esse é o número que aparece antes de t, o que indica que o movimento é acelerado. Na função 3, para t igual a zero, a velocidade é igual a 7. Esta é a velocidade inicial v0 igual a mais 7, e a aceleração é igual a 5, portanto, é um movimento acelerado. E na função 4, v0 igual a menos 7 e a aceleração igual a menos 5. Portanto, um movimento retrógrado e desacelerado. Ou você pode dizer que ele é um movimento acelerado no sentido contrário. A função 5 é uma função espaço. S0 igual a 15, pois este é o termo independente de t. O coeficiente de t é 7, logo, a velocidade inicial é 7. E o coeficiente de tempo ao quadrado é 12. Logo, 12 é metade da aceleração, pois lembre-se que na fórmula temos aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Portanto, a aceleração deste móvel da função 5 é 24 metros por segundo ao quadrado.
A bolinha amarela parte do repouso, com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Sua função espaço é S1 igual a 5 vezes t ao quadrado. Já a bolinha azul parte da posição 200, com velocidade igual a menos 15 metros por segundo. Logo, S2 igual a 200 menos 15t. No momento do encontro, as posições são iguais, isto é, S1 igual a S2, ou seja, 5t ao quadrado é igual a 200 menos 15t. Resolvendo essa equação, obtemos t igual a 5 segundos e depois s igual a 125 metros. Mas se você for um pouco curioso, você vai se perguntar, puxa, mas esta é uma equação quadrática? Ela tem duas respostas. E o que acontece com a resposta negativa dessa equação? Bom, talvez você já tenha escutado que ela não tem significado físico, pois não há tempo negativo, mas ela tem sim uma interpretação bem interessante. Basta parar para pensar um pouquinho. Mas não leve isso muito a sério, viu? Na hora do Enem, desconsidere a resposta negativa e marque logo a positiva.